Bom, eu vou aproveitar que dá para ficar em pé, que eu, quando estou em pé, fico mais inteligente, realmente. Então, muito obrigada a todos e a todas. Quero também gastar um minutinho para agradecer, obviamente, ao César, ao ISEG, que é uma instituição que eu já frequento há muitos anos e pela qual tenho muito carinho. Muito obrigada, professor Sarmento. E muito obrigada também às minhas colegas e queridíssimas amigas, a professora Ana Mafalda Leite e a professora Jéssica Falcone, com quem colaboro, acho que há mais de 2 décadas. E, portanto, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não vou gastar muito tempo para me apresentar, estão lá os meus dados. E o que eu pensei trazer para hoje é uma apresentação que tem a ver com um projeto que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, e, portanto, quero fazer um pouco contextualizar algum desse palavreado que está aqui, não é? Dessas definições, explicar um pouco de onde isso surge e para onde eu gostaria que me levasse, ou que nos levasse. Isso também tem tudo a ver com projetos também coletivos, individuais, mas também coletivos e em parceria sempre com o César, com que tenho vindo realmente a colaborar há muitos anos. Só para explicar um pouco, eu tenho trabalhado bastante essa questão das literaturas do Oceano Índico, não é? Aqui são 3 projetos que foram especialmente importantes na minha trajetória nas atividades de pesquisas, 2 projetos financiados pela FAPESP no Brasil e um projeto muito importante que eu considero, porventura, o mais importante projeto em que eu participei até hoje, que é o projeto Nilos, que estava sediado aqui no César, no ISEG, e foi um projeto que desbravou fundamentalmente uma área no campo de estudos de literaturas africanas e de estudos do Oceano Índico no contexto nos contextos de língua portuguesa, tá? Então, esses são 3 atividades que tiveram muitos desdobramentos a nível de pesquisas, de atividade, e que, de certa forma, me levaram aos projetos que hoje eu desenvolvo na Unicamp e em parceria com a Ana Mafalda e a Jéssica e outros pesquisadores e pesquisadoras de Portugal, mas não só. Estão aqui algumas noções, algumas categorias que são, digamos assim, aqueles conceitos que informam o que norteiam o modo como eu tenho vindo a trabalhar as literaturas africanas e a teoria pós-colonial. O conceito de contrapontos comparatistas, que é um conceito do Edward Said, claramente. O conceito de combinação e desigualdade, que é um conceito que surge na teoria econômica, não é, dos desenvolvimentos combinados e desiguais, e foi desenvolvido por um coletivo de pesquisa de Warwick, para se pensar a literatura mundial. E, por fim, um conceito de outras declinações, que é um conceito que a própria Jéssica Falcone tem utilizado para pensar os desdobramentos comparatistas no âmbito dos estudos africanos contemporâneos. Então, eu depois vou aprofundar um pouquinho mais, mas, enfim, quero avançar, porque realmente tenho bastante coisas para dizer. Esse é um projeto que tem a ver com essas questões, não é? Contrapontos comparatistas, combinação e desigualdade e outras declinações. É um projeto que tem a ver com os estudos do Oceano Índico e também com os estudos ambientais. O título é A Virada Oceânica nas Literaturas e nas Artes, e tem a ver com aquilo que tem vindo a ser definido como pensamento oceânico, que é algo crítico, conceitual e teórico, pensado a partir dos espaços costeiros, dos espaços marítimos, e, portanto, que me serviu bastante para se pensar a literatura moçambicana, por exemplo, no quadro das literaturas do Índico Ocidental, ou do chamado Índico Africano, não é? Para utilizar uma definição do historiador muito famoso, não é? Do Edward Walters. Aqui tem uma ideia também de novas taxologias, não é? De novas formas de se pensar os espaços marítimos, que é uma ideia de um historiador do Oceano Índico que se chama Vink,
E também com essa ideia de pensamento oceânico, que é um conceito desenvolvido por dois geógrafos sociais, que são o Philip Steinberg e a Kimberly Peters, sobre as wet ontologies, que a tradução fica uma coisa meio pornô, ou seja, as ontologias molhadas, as ontologias úmidas, mas enfim, tem a ver com essa ideia dos espaços costeiros e dos espaços aquáticos, fundamentalmente. Entrando um pouco mais no específico, não é? Esses três conceitos que têm pautado a pesquisa são realmente, só para tornar um pouco mais claro, o conceito de contraponto do Edward Said tem a ver realmente com essa ideia de junção combinadas, não é? De vários temas que se opõem uns aos outros, e na polifonia resultante há uma ordem e um concerto, então não é uma metáfora musical, claramente, não é? O Said era um grande apreciador de música, então esse conceito de contraponto tem a ver com isso, bastante badalado, bastante conhecido, acredito que todos vocês conhecem. Um pouco menos conhecido é essa ideia de combinação e desigualdade, não é? Que vem da teorização do Leon Trotsky sobre a Revolução Russa, não é? Do desenvolvimento combinado e desigual que o capitalismo traz no contexto da Rússia, e que o coletivo de pesquisa de Warwick utiliza para pensar o conceito de literatura mundo, que não é o world literature, mas de literatura mundial, não é? Atrelada à ideia do sistema capitalista mundial. Então, uma definição bastante sui generis, que não tem sido muito utilizada no contexto de língua portuguesa, apesar de ter sido talvez uma das teorizações mais inovadoras, entre aspas, para se pensar o sistema mundial a partir do sistema literário. E, por fim, essa ideia de declinações, não é? Que é um conceito de Mireille Zelot, que Jéssica Falcone utiliza para pensar como as abordagens comparatistas no campo das literaturas africanas se inauguram a partir das mesmas premissas, que são as literaturas nacionais, os cânones literários nacionais, para se desdobrar em outras declinações, exatamente, em outras articulações desses conceitos. E esses três conceitos são particularmente importantes para pensar um comparatismo interno às literaturas africanas. Essa última frase, um pouco cortada, é uma frase muito famosa do comparatista Franco Moretti, que diz exatamente que o universo é o mesmo, as literaturas são as mesmas, apenas as olhamos de um ponto de vista diverso, e uma pessoa vira um comparatista por uma razão bem simples, porque está convencida de que esse ponto de vista seja melhor. Então, nesse sentido, eu não pretendo revisar os cânones, pretendo apenas olhá-los a partir de uma outra perspectiva, não é? Aqui tem o meu resumo, digamos assim, do projeto O Ambientalismo Literário do Pobre, que eu vou disponibilizar depois dessa apresentação, vai ficar com vocês, então terá um tempo de lê-la e ver um pouco mais no detalhe. O que eu gostaria de fazer agora é explicar um pouco o que é que significa esse comparatismo, esse ambientalismo literário do pobre, e o porquê eu chamo aqui de uma ecocrítica pós-colonial das literaturas africanas, ok? Então, são esses fundamentalmente os dois pontos chaves que eu gostaria de abordar hoje com vocês. O ambientalismo do pobre não é uma definição minha, obviamente, não é uma definição que foi proposta e produzida pelo Martinez Allier, juntamente com o Ramachandran Gurra, e que tem a ver exatamente com os movimentos ambientalistas a nível global, não é? E uma ideia que haveria um ambientalismo desenvolvido nas regiões, nos países mais pobres, nos então chamado terceiro mundo,
cujas linguagens não necessariamente correspondem ao ambientalismo e à ecologia do chamado primeiro mundo. Então, a pergunta que o Martinez Alier se faz, não é? A definição em tese é uma definição que foi, enfim, proposta por ele numa entrevista de 1991. Tem uma parte das minhas slides que não estão aparecendo, mas enfim, numa entrevista que foi feita, não é? E depois, posteriormente, desenvolve esse conceito num livro que se chama Varieties of Environmentalism, que está publicado em inglês, não é? Onde o Ramachandra Guha e o Martinez Alier aprofundam nessa ideia, mas o que me interessa aqui são exatamente as partes que eu grifei, não é? Quais são as linguagens do ambientalismo do pobre, quem tem o poder para determinar o resultado de uma discussão ambiental, e, sobretudo, como os intervenientes no debate ambientalistas, muitas vezes, quando se trata de justiça ambiental, ambientalismo da libertação, etc., não entram naquilo que ele chama de evangelho ambientalista do primeiro mundo, não é? A questão da ecoeficiência, por um lado, e, por outro lado, obviamente, do culto à vida selvagem. A gente hoje em dia sabe como isso muito bem é também um desdobramento do sistema capitalista neoliberal em que todos nós vivemos. Então, eu acrescentei apenas literário, não é? O ambientalismo do pobre, do Martinez Alier, para mim virou o ambientalismo literário do pobre. E aqui passo aquela que é a segunda referência que me serve para pensar essa noção, que é um trabalho desenvolvido por Rob Nixon, que é um comparatista bastante famoso, professor de literaturas comparadas na Columbia University, em Nova York, que tem sido um dos pioneiros a pensar essa articulação entre estudos pós-coloniais e, fundamentalmente, questões de justiça ambiental. O Rob Nixon acredita que essa aliança estratégica entre o ambientalismo e os estudos pós-coloniais é, de alguma forma, o segredo e a estratégia para, hoje em dia ainda, nós pensarmos nos diversos regimes de imperialismo ressurgente que estão fundamentalmente dominando o mundo que nós vivemos, não é? E o faz a partir dos textos literários. Mas a ideia de literatura de Rob Nixon é uma ideia bem abrangente, ou seja, ele considera como textos ambientalistas textos que são memórias, crônicas, textos jornalísticos. Então, existe toda uma abertura também naquilo que é o gênero que nós chamaríamos hoje em dia de literatura, não é? Obviamente, o Nixon se baseia no trabalho de três importantes figuras, que são o Edward Said, exatamente, a Rachel Carson, que é uma estudiosa fundamental, não é, nos Estados Unidos, para pensar o impacto ambiental no contexto dos Estados Unidos, e, de novo, o Ramachandra Guha. Então, são essas as referências que o Rob Nixon entende. Então, aqui, esse literário que eu coloco dentro desse ambientalismo do pobre é um pouco um literário no sentido que o Rob Nixon dá a essa ideia, não é? Um sentido mais abrangente, mais, digamos assim, aberto de texto literário, não é? Há também, agora aqui está difícil porque pronto, está muito cortada, há também um outro. Ele está em PDF, não tá? Sim. É só você descer. É que não tem aqui no ecrã. Porque acho que a gente está com partilha de tela. Não funciona.
Não é Isso isso. só passa Isto de é uma que para a Deus. outra. Se nós, Ok, se nós sim. descermos aqui o rato, conseguimos acertar isto. Sim, mas esse é o meu esse é o computador. seu. Ah, sim. Bom, eu, entretanto, vou falando. Essa é uma segunda referência muito importante para definir aquilo que eu entendo como pós-colonial. Hoje em dia, a gente está numa fase em que o pós-colonial passou de moda, quase ninguém fala mais de pós-colonial, é tudo decolonial, uma espécie de buzzword que quer dizer tudo e o contrário de tudo, não é? E eu ainda estou profundamente convencida de que a teoria pós-colonial tem uma validade, tem uma pertinência, tem uma pujança crítica. E, nesse sentido, essa definição do Pablo Mukherjee me ajuda bastante, porque resolve alguns dos dilemas que já estão muito ultrapassados no debate teórico, mas de alguma forma eles voltam sempre, não é? O pós será o depois, o pós será o beyond, será... Isso, exatamente. Acho que agora a gente está Muito obrigada. centralizando. Muito obrigada. Esse pós-colonial que eu entendo é um adensamento, é um aprofundamento, é uma transformação de relações coloniais num momento em que não existe mais uma colonização formal. Então, essa é uma definição que me ajuda a definir aquela ideia de ecocrítica pós-colonial, fundamentalmente, não é? Esse é um ensaio bastante importante. A maioria desses ensaios não estão traduzidos em português, então a gente lida com uma bibliografia maioritariamente produzida em língua inglesa, nesse caso específico, para se pensar o romance indiano contemporâneo, não é? Uma leitura que eu aconselho já tem alguns anos. E aqui é um pouco essa ideia, não é, de essa aliança estratégica entre estudos pós-coloniais e ambientalismo que o Robert Nixon traz e que tem uma certa importância também para nós mesmos, acadêmicos e acadêmicas, digamos assim, contrariar essa invasão, digamos assim, de lógicas neoliberais e capitalistas dentro da nossa própria, do nosso próprio espaço de trabalho, da nossa própria academia, não é? Então, há aqui duas questões que são muito importantes. Precisamos repensar o que estamos procurando. Isso é muito importante, essa ideia de ampliar uma ideia de cânone e de termos um sentido historicamente responsável, historicamente e geograficamente expansivo. Isso é uma das ideias que a gente tem que pensar, não é? Ter essa ideia de responsabilidade histórica, mas também de expansão geográfica, não ficarmos limitados àqueles que são, digamos assim, os cânones da literatura ambientalista, das escritas ambientalistas e do ambientalismo mainstream, digamos assim. Há aqui também algumas tensões, alguns debates que eu quero muito rapidamente trazer, não é? A relação entre estudos pós-coloniais e ecocrítica e a relação entre literaturas africanas e ecocrítica. Em ambos os casos, não são relações pacíficas, não existe um longo debate sobre como a teoria pós-colonial é pioneira em trazer o debate ambientalista para seu aparato teórico, mas, ao mesmo tempo, como ela é também, de certa forma, pautada por uma crítica pós-colonial muito anglo-americana, não é? Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar e que ecoa um pouco na relação entre ecocrítica e literaturas africanas, sobretudo em alguns textos fundamentais das literaturas africanas. Tem aqui, infelizmente está de novo cortado, mas eu refiro aqui o texto muito importante do Tejumola Olaniyan e Yato Quaison, publicado em 2007, que se chama African Literature, an Anthology and Criticism and Theory. Foi um texto fundamental porque traz realmente autores, reflexões teóricas, etc. E um texto de Kajitan Yeka, que é um trabalho fundamentalmente sobre literatura
do Delta do Níger, Somália, que se chama Naturalizing Africa, não é? Que é publicado 10 anos depois desse ensaio do Olanieni e Quaison, e que tem uma parte inteirinha dedicada ao eco-criticism. E nessa parte tem algumas dessas brigas, não é? O William Sleimacher diz que o eco-criticism é uma imposição do norte global às literaturas africanas. Os críticos africanos não se engajam com aquele tipo de ecocrítica, digamos assim. Um texto publicado em 2001. Desde então, né, passaram 24 anos, há muita coisa que foi escrita e dita, e muito desse desconforto, desse, digamos assim, desajuste foi, de alguma forma, resolvido através de propostas bastante disruptivas e bastante interessantes a nível teórico. Vou passar para a próxima. Há aqui uma espécie de estado da arte, eu recortei uma parte muito pequena de um verbete que a Jéssica Falcone escreveu para no Breve Dicionário de Literaturas Africanas, que foi editado por Fernanda Gallo em 2022, que faz um balanço muito interessante, muito analítico daquilo que são as transformações daquilo que chamamos hoje de ecocrítica, desde o seu começo, com corpos principalmente de literatura norte-americana, escrita em língua inglesa, e que vai se desdobrando hoje em dia em diversas categorias, em diversas abordagens. Isso é algo interessante para quem não está muito por dentro desse tema e dessa área, não é? Então, fica, digamos assim, a minha dica. Uma outra reflexão que pode ajudar a, digamos assim, ter alguma visão mais panorâmica dessa questão da ecocrítica relacionada com as literaturas africanas. É um dossiê que foi organizado em 2022, sempre, Literatura e Colapso Ambiental, Ecocríticas. E nessa apresentação que eu escrevi com o meu colega Alfredo César Mello, a gente tenta pensar um pouco essa ideia da relação entre sociedade e natureza, não é? Que é algo que, digamos assim, assombra os estudos de ecocrítica, através de uma figura como Raymond Williams, não é? Uma figura que já nos anos 60 estava pensando na falácia dessa ideia de natureza profunda, de relação entre o humano e natureza como algo profundamente ligado aos modelos sociais, aos modelos de sociedade, não é? O relacionamento, ou algo que hoje em dia está mais ou menos assente na literatura, mas que um cara como Williams estava pensando há muitos anos atrás, e que é mais desenvolvido no seu famoso ensaio Cultura e Materialismo. Não é? Essas são algumas questões que nos ajudam um pouco a pensar o ambientalismo e a ecocrítica também como problemas teóricos. Não são só rótulos que a gente usa, mas elas são conceitos e problematizações que têm uma história. Então, vamos lá. Eu posso passar eu? Vamos lá ver aquelas que poderiam ser outras declinações ecocríticas, e aqui eu já adianto essa ideia de ecocrítica como uma ética transnacional do lugar. Essa é uma definição do Rob Nixon, não é? Para ele, a ideia de ecocriticism deve estar, de alguma forma, ligada a essa transnational ethics of place, não é? Então, os temas que a gente pode pensar são temas muito variados, mas são também abordagens muito variadas. Obviamente, temos toda a panóplia de representações ligadas e de linguagem ligadas ao capitalismo extrativista, a maldição dos recursos, aquilo que
a célebre definição que Amitav Ghosh chama de petrofiction, não é? A ficção do petróleo, mas também tem toda uma perspectiva ligada às humanidades ambientais, às humanidades oceânicas, aquelas chamadas das Blue Humanities, não é? Que, nessas categorias em que entram noções como hydrofiction, mas também as estéticas e as formas literárias costeiras. Essas são todas definições de autores e autoras que se movimentam nesse espaço. Estou indo um pouco rápido, porque acho que não tenho mais muito tempo. Mas também há uma questão que me interessa bastante, que é essa questão de reler e revisar o cânone literário, seja ele o que for, não é? Essa ideia de cânone, no sentido de tradição, de autores e autoras estabelecidas, a partir da relação entre sociedade, humanos e não humanos e natureza, não é? Então, essa possibilidade de releitura que o ambientalismo nos oferece, através de conceitos como o ambientalismo literário do pobre, a violência lenta, esses são conceitos do Robert Nixon, a estética materialista e por aí fora, não é? E, obviamente, temos o grande e vasto tema da justiça ambiental, não é? Do racismo ambiental, do ecofeminismo, enfim, da ecocrítica da matéria. Existem várias possibilidades de se pensar essas questões. Mas então, quais são, já caminhando um pouco para o fim, as linguagens do ambientalismo literário e pobre, não é? Cabe a gente se perguntar. E, em primeiro lugar, me parece fundamental que nós sejamos capazes de, em primeiro lugar, identificar e mapear os ambientalismos literários. Não há um ambientalismo só, são diversas formas de ambientalismo. Isso significa, em primeiro lugar, reler essa interação, não é? Aqui o tracinho é colocado de propósito, não é? Uma ação entre, mas também uma sobreposição entre humanos, não humanos e meio ambientes, em corpos de literaturas africanas, para além de temas imediatamente ligados ao culto da vida selvagem, estou citando Martinez Alier, mas também ao evangelho da ecoeficiência, que hoje em dia tem um pouco a ver com essa ideia de sustentabilidade, que muitas vezes está jogada lá, sem a gente se questionar realmente sobre o que é que significa essa sustentabilidade. E eu aqui tenho algumas propostas que são um pouco também com o âmbito da teoria literária, da filosofia contemporânea, etc., e que me parecem pertinentes para se lidar com essas textualidades em que essa linguagem ambientalista está menos evidente, digamos assim, está menos associada a determinados corolários ambientalistas. E eu sugiro que a gente dispense, estou fazendo um trocadilho com aquela noção de unthink, não é? Como fazem unthink eurocentrism, por exemplo, dispensar e despensar, ou seja, reconceitualizar o antropocentrismo da literatura, não é? Do humano na literatura. Isso é possível fazer, por exemplo, através, eu que estou citando Derrida, mas enfim, porque estou mais num viés desconstrucionista hoje em dia, com essa ideia do humano sobrasura, não é? Uma presença, ausência, há uma bela introdução da Beatriz Spivak sobre como traduzir essa ideia de sobrasura na gramatologia do Derrida, mas também a ideia de se pensar o ambiente e o ambientalismo como um imaginário. E aqui estou usando a noção de imaginário lacaniano, ou seja, o imaginário como inconsciente. Foi relendo um livro de Terry Eagleton, que trabalha essa questão, que pensei que isso talvez pudesse funcionar para aqueles textos em que esse ambientalismo não está tão evidente, não é? E aqui a referência é uma analogia que o Althusser faz, não é? O conceito de ideologia, utilizando a teorização lacaniana para ver como a ideologia opera sem que os indivíduos sejam conscientes
desse tipo de fenômeno. E, fundamentalmente, o inconsciente como o imaginário opera também sem que a gente tenha consciência dessa sua influência, desse seu impacto. Tem tudo a ver com o Lacan da fase do espelho, não é? Da criança na fase do espelho. E, portanto, uma sugestão de talvez a gente resgatar algo daquela pós-colonial desconstrucionista, que hoje em dia está muito fora de moda também, não é? Gayatri Spivak, Baba, ou seja, na sua aliança com a crítica materialista, fundamentalmente, não é? Porque estou pensando, sobretudo, a reflexão que Spivak faz em Crítica da Razão Pós-Colonial, naquele capítulo que se chama Filosofia, não é? Em que ela utiliza realmente toda a reflexão lacaniana para pensar o informante nativo e o sujeito forcluso. Né? Então, a ideia é um pouco de tentarmos observar as estéticas ambientalistas pós-coloniais para contrariar uma ideia que eu tive dificuldade de traduzir em português, que é essa ideia de critical greenwashing. Não é? O greenwashing, todo mundo sabe o que é, aquela maquilhagem verde que as empresas gostam muito de fazer e que pode acontecer também na crítica literária, na teoria literária e por aí fora. Uma das respostas, me parece que a gente poderia tentar ensaiá-la num projeto que eu tive o prazer de participar, liderado pela professora Ana Mafalda Leite, em que participa a professora Jéssica Falcone, que é o projeto Ecoáfrica, não é? Estéticas da extinção e colapso ambiental nas literaturas africanas, onde a gente está tentando fazer esses diversos movimentos. Um ambientalismo mais explícito, mais ligado a questões ambientalistas, mas também uma revisão de um cânone literário existente que pode ser repensado a partir dessas questões. Eu terminei, fundamentalmente, eu sei que estou atrasada, deixo aqui 2 exemplos, não é? Na verdade, 3 exemplos, 2 bastante intuitivos. A obra de João Paulo Borges Coelho, Cidade dos Espelhos, é uma obra que se presta bastante para se pensar questões de ambientalismo e de ecocrítica, e também a obra do Prêmio Nobel da Literatura, Abdul Zarak Gurna, não sei se conhecem, A Beira-Mar, ou Junto ao Mar, acho que aqui em Portugal, que é um romance que funciona muito com essa questão de lógicas naturais do Oceano Índico. Há uma narrativa construída em torno dessas questões, através, por exemplo, de uma temporalidade que é pautada pela monção, não é? Pela monção, funciona dentro do romance. E no caso de João Paulo Borges Coelho, é uma novela realmente em que existe um colapso político profundamente ligado a um colapso ambiental, não é? Árvores de nylon, lixo, dejetos, enfim, uma suposta capital do Império Longínquo. É um livrinho pequeno que eu sugiro que vocês leiam, teve pouquíssimo sucesso, não é? Foi talvez um dos romances de João Paulo. Em 2005, acho que o Gurma, né? A Beira-Mar. Em 2003, acho. E quero vos deixar um exemplo também bem contraintuitivo, que tem um pouco a ver com essa ideia de revisão, não é? Que é um romance, de novo, do João Paulo Borges Coelho. Quem me conhece sabe que eu tenho um fraquinho pela obra dele, não é? Trabalho sobre essa obra há muitos anos. E que é Rainhas da Noite, que é um texto que eu tenho trabalhado também diversas vezes e nunca pensado nessa questão do ambientalismo, da ecocrítica, e que é um romance que tem aqui algumas passagens. Existe uma dimensão muito peculiar da vida animal, dos não-humanos, que não me parece que possam ser resolvidos só com a ideia de um antropomorfismo estratégico, digamos assim. Há um exemplo das bibliotecas comparadas a grandes paquidermos feridos. Há o caso de uma gazela cujos olhos serão comidos por galinhas. É uma das imagens mais violentas do romance, e muitos outros, enfim. Então, eu penso um pouco nessa questão da boa vida dos animais, não é?
ideia do poder soberano e da agência daqueles que são figuras não humanas, não é? Então, e para pensarmos um pouco como essa ideia de ambientalismo pode ser tão evidente, mas ao mesmo tempo paradigmática, quero ler essa frase, não é? Que é uma frase bem famosa, famosa, não, bem paradigmática do romance, que a nossa protagonista chega em Moatize de trem, de comboio, e a primeira coisa que pensa foi a primeira sensação que tive, a sensação que chegava ao inferno. Ainda o comboio dava a volta à colina para entrar na estação, e eu já suspirava. Meu Deus, estou no inferno. Eu acho que todo mundo sabe o que é que acontece em Moatize há muitos anos, desde o período colonial até hoje. E eu termino essa minha fala com algumas imagens que foram tiradas em Moatize, em julho de 2024, pelos jornalistas André Catueira e Paula Roleta, que olhava essa ideia de inferno e de colapso ambiental. Fica muito claro, essa farinha, não é? Cheia de carvão. Essas são as plantas em Moatize, completamente cobertas de carvão. Essa é a mina de Moatize, que existe desde o período colonial. E esse é um emboldeiro de Moatize, não é? Então, essa ideia de inferno, essa ideia de colapso, essa ideia de ecocídio, num romance como o de João Paulo Borges Coelho, pode não estar muito evidente, mas à luz daquilo que acontece nesse lugar há mais de 50 anos, não é só para falar do pós-independência, me parece fazer bastante sentido. E é isso, gente. Desculpem, eu me enchi.